Olá, eu sou o Júlio. 30 Reasons Why é uma obra de ficção que fala sobre problemas reais. A série fala sobre estupro, abuso de drogas, suicídio, entre outros. E ao abordar esses assuntos bem delicados, a série quer que o público inicie um diálogo. Mas se você enfrenta um desses problemas na vida, esta série e este vídeo talvez não seja para você. É melhor assistir então com um adulto de confiança. Se você já sentiu que precisa de alguém para conversar, procure seus pais, um amigo, um responsável na escola ou um adulto de confiança. Ligue para um serviço de apoio emocional. Ou então, acesse o site abaixo, porque eu tenho certeza, assim que você começar a falar sobre isso, vai ficar muito mais fácil. E aí, gente? Ultimamente eu ando muito cansado, viu? Olha, dá até pra ver minhas olheiras, ó. Essa quarentena tá me consumindo. Eu não durmo, eu sou ansioso, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo. É loucura, é loucura. Eu acho que eu preciso dar uma pausa aqui no canal, viu? Desculpa. Eu acho que eu preciso dar uma pausa aqui no canal. Vai ser bom pra mim, vai fazer bem pra mim, pro meu descanso. Vai ser ótimo pra mim. Enfim, a gente se vê logo mais, beleza? Beijos pra vocês. Voltei! Ele não tem que mandar matar uma desgraça dela. Pode bater palmas pra mim, vai. Obrigado. O que nós faremos hoje? Fala aí, o que nós vamos fazer hoje? Na verdade a gente não tem muito o que fazer, né? Nessa quarentena, nesse tempo, tudo renova. Cada semana é mais quarentena e nunca acaba. Por isso, fique em casa, não saia de casa, não tente sair de casa, fique em casa. E agora vamos... Calma. Tá bom. E agora vamos iniciar esse vídeo em 3, 2, 1... Hey, lindos e lindas, olha nós aqui de novo! Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why, ou seja, a penúltima temporada dessa série. Mas, antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like aqui, me segue também nas minhas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo, porque lá eu posto bastante conteúdo, bastante vídeo de outros tipos de vídeo e gêneros, a gente troca uma ideia por lá. Beleza? Eu não te peço nada além disso. E sem demorar muito, né? Ó. Roda a vinheta porque vai começar mais um vídeo. E nesta temporada nós temos um novo mistério, né? Como a série ela adora colocar mistérios nos seus episódios, nós temos um novo mistério. Quem matou Bryce Walker? Na verdade ele já foi tarde, né? Júlio, você tá ligado que você vai de tobogã, né? Que pegou todo mundo de surpresa para quem já acompanhava a série. Quer dizer, às vezes não. E também já falando, né, nós temos a quarta e última temporada que vai ser lançada agora, no próximo dia 5 de junho. E a gente também vai falar um pouquinho no final do vídeo sobre esta temporada que vai lançar na próxima sexta-feira. Na terceira temporada de 13 Reasons Why, nós acompanhamos os desdobramentos que está por trás da morte do Bryce Walker, que foi o grande vilão da primeira e da segunda temporada e obviamente ele acabou machucando muitas pessoas, então muitos são suspeitos. O que trouxe também muitas motivações e é o que a gente acompanha nesta terceira temporada. Quando eu assisti o trailer, eu meio que dei uma analisada assim antes de lançar a terceira temporada. E eu vi que a estrutura, como foi montada a história, para contar a história assim, foi meio que baseada na primeira temporada. O que trouxe o sucesso da série, mas também trouxe ela para ser bem polêmica. E o que de fato aconteceu, né? A narrativa dessa terceira temporada foi totalmente igual à da primeira temporada, né? Só que ao invés deles trazerem 13 fitas, eles trouxeram 13 objetos. E esses 13 objetos meio que mostravam ali como todos eles estavam ligados ao ocorrido. Como eu falei, essa série é uma série que levanta muitos assuntos sobre os jovens e sobre os adolescentes. E ela é uma série muito falada. E muitos desses assuntos são considerados como tabus, né, para a sociedade. Mas ela ficou muito falada mesmo na cena da primeira temporada, que foi da irresponsabilidade da série mostrar a cena de suicídio da Hannah Baker. Inclusive, a Netflix retirou essa cena
do seriado. E também meio que a narrativa acaba meio que provocando alguns gatilhos, mostrando pra personagem que a única saída dela é o suicídio. E na segunda temporada a gente tem um segundo agravante, que é o atirador, né, o Tyler. E a responsabilidade caía sobre o Clay, que era de tentar impedir ele de fazer tal coisa. E nessa terceira temporada ela meio que fala a mesma coisa, né? Ela não foge muito desse discurso de fazer a justiça com as próprias mãos. É um discurso meio que disfarçado, sabe? Pra tentar quebrar o ciclo da violência. Mas é claro que a série não é de se jogar fora, né? Porque ela sempre frisa na questão de violência gera violência. E isso é muito importante a gente discutir. E ela também fala muito nessa temporada sobre as segundas chances, né? Quando a gente tem um contexto de criminoso por trás da história. Então a gente vê que tem um contexto muito maior por trás da história do Bryce, do Monty, que foram totais vilões nas últimas 2 temporadas. E eles dois são totais amigos, né? Super amigos. E aí a gente consegue perceber de onde que vem tamanha violência, né? Então, muito dos traumas das vidas dos dois vem muito dos ensinamentos que os pais deles passaram para cada um deles. E às vezes é uma cultura dos pais também, que aí passaram para os filhos. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa temporada... Ai, caralho. Desculpa. Foi que a série tratou da humanização do Bryce. Com um paralelo mais ou menos com o Tyler. Vou explicar aqui pra vocês. Não. Mas antes eu vou dizer uma coisa muito interessante pra vocês. Quando a gente vê alguém que cometeu algum crime, as pessoas sempre associam aquela determinada vítima ou agressor ou etc. que ela sempre vai cometer aquilo porque ela fez uma coisa. É tipo um serial killer, sabe? É muito complexo falar um pouco sobre isso. Parece que você tá meio que se justificando, quando na verdade você só quer entender o porquê de tudo aquilo, o que está por trás de todas essas ações. Eu acho que ela retrata muito bem essa questão de violência gera violência. De forma alguma, eu também estou falando que é certo. Mas é interessante a gente olhar porque a gente tem 2 paralelos, né? Tanto o lado que cometeu, como o lado que sofreu. E o Bryce, ele é um cara que cometeu, tipo, diversos crimes, diversas coisas, assim. Lá no final da temporada, ele assume que ele cometeu tudo isso, né? Só que ele saiu impune de tudo aquilo que ele... tudo que ele cometeu e o que ele fez. E a série, ela mostra que tem outras formas de punição e da pessoa pagar sobre aquilo que ela fez ou ela cometeu. Então você tem o Bryce, que por exemplo vai pro colégio militar e lá, chegando lá, ele acaba sendo excluído de todos os outros garotos, porque todos lá sabem o que ele fez e acham que ele sempre vai ser assim e nunca vai mudar, e aí acabam não aceitando ele e ele é expulso do colégio por N motivos. E aí, a partir disso, a gente vê uma redenção do personagem. Ele percebe que as atitudes que ele teve foram erradas e a gente também vê a relação dele com a mãe dele. Muitas atitudes dele estão relacionadas com a família. Daí a gente vê, né, nessa temporada, que ele tem uma proximidade muito maior com a mãe dele, que na verdade rejeitava ele desde criança e não tinha um relacionamento bom. E eu acho que isso ajudou muito nesse desenvolvimento dele durante a vida. E a gente vai vendo como ele vai melhorando, né? Como a estrutura familiar mudando, isso pode impactar diretamente na mudança de uma pessoa, de um adolescente, de um jovem. E aí a gente vê também o Tyler, né? Que era um cara que ia cometer um múltiplo assassinato e tenta meio que se justificar os motivos que ele ia fazer aquilo, por conta do que ele passou com o Monty. E aí você olha, o que é correto? A redenção do Bryce e todos os motivos que ele teve com a sua família, os seus problemas pessoais, para desenvolver o que ele fez com as meninas? Ou justifica o Tyler, de repente, quase matar a escola inteira pelo que ele passou com o Monty? Por isso que a gente fala, temos que olhar os 2 lados da moeda. Então a gente pode perceber uma coisa muito legal na série. É que as pessoas, elas são todas amigas, mas na verdade elas não se conhecem 100%. Elas não sabem o que cada uma é capaz de fazer e até onde ir. Devido a um fato que aconteceu, todos eles estavam atrelados. E no fim das contas, cada um tem os seus motivos e as suas motivações pessoais para determinadas coisas. Como por exemplo, no fim da temporada, spoiler, a Annie mente, né? Colocando a culpa no Monty, quando na verdade quem matou o Bryce foi o Alex. E aí que mora o perigo da série, né? Porque assim, lá na primeira temporada, com toda aquela narrativa que eles tiveram, falando sobre a violência da Hannah e tudo que aconteceu, porque eles precisavam fazer justiça, porque aquilo não poderia ficar impune, e aí todos eles meio que se acobertaram, porque todos eles estavam envolvidos dentro das 13 fitas,
E essa cultura do silêncio e nada pode ser falado, nada pode ser descoberto. E aí nessa temporada, meio que eles quiseram falar assim, vamos encerrar com o ciclo de violência. Ou seja, matando o Bryce, a gente acaba com tudo isso, né? Quando na verdade não, eles só justificaram que a violência, ela gera violência. Ou seja, o ciclo ele não acabou, ele apenas passou para outra pessoa, ele continuou. Mesmo o Alex tendo feito isso, achando que ele salvou o mundo e conseguiu acabar com tudo isso. Porque assim, teoricamente, o Alex, ele é uma pessoa boa. E meio que ele fez um mundo melhor, sabe? Matando o Bryce e livrando todo mundo dele. Mas e aí, será que vale a pena esconder que o Alex matou o Bryce? Porque assim, os atletas meio que acobertavam o Bryce quando ele cometia várias coisas. E todo mundo sabia, eles sabiam o que ele fazia com as meninas. E é interessante a gente levantar essa discussão porque a gente tem os nossos personagens favoritos, né, na série. E aí quando você vê determinadas atitudes, você meio que normaliza tudo isso. Então a série, ela acaba sendo reflexo daquilo que ela mesmo aborda. Isso é meio louco, né? Meio bugado. Agora um assunto bem positivo desta temporada, que está envolvido ali com a Jéssica. A gente vê mais pessoas que estão envolvidas, né, na mesma causa que ela, que passaram pelas mesmas coisas, soltando a voz, né, e defendendo esta causa. Isso é bem legal, é muito importante também ter essa representatividade dentro da série, dentro das meninas que sofrem esse tipo de abuso, de assédio, de estupro e de N coisas. Outra cena que pra mim assim foi muito incrível e muito importante, muito impactante mesmo, foi uma cena que a Jéssica estava fazendo um discurso na quadra da escola e de repente assim ela começou a falar sobre a cultura do estupro, sobre tudo que ela viveu, ela começou a falar as experiências dela, tudo que ela passou. E ela pegou e disse assim, o meu nome é Jessica Davis e eu sou uma sobrevivente. E aquilo ficou um silêncio de repente assim, e ela meio que ficou esperando. E algo que ninguém imaginava que ia acontecer foi, tipo, incrível, tipo, foi arrepiante, sabe? Tipo, aleluia, arrepiei, sabe? Glória a Deus. Tipo, outras meninas começaram a levantar e falarem os seus nomes e falarem, eu sou fulana, eu sou sobrevivente, eu sou ciclana, eu sou uma sobrevivente, eu sou Deltrana, eu sou uma sobrevivente. Isso foi tipo de uma importância gigantesca, porque mostrou ali o quanto aquelas meninas sofriam e sofreram dentro daquela escola e muitos não viram, não conseguiram enxergar, e graças a Jéssica, que foi a que teve coragem de falar, de militar sobre esse assunto, de expor tudo isso, de criar um grupo para discutir tudo isso, outras meninas tiveram coragem. E aí, eu digo mais, meus amigos, isso foi além. Porque quando Clay Jensen chegou naquela quadra, o Tyler olhou para ele, porque eles já tinham tido uma conversa antes, que foi também sensacional, quando o Tyler finalmente consegue falar para alguém do estupro, né, que ele sofreu pelo monte. E aí essa pessoa que ele conversou foi o Clay. Aí quando o Clay chega naquela quadra, o Tyler olha pro Clay, o Clay olha pro Tyler, e aí tipo ele pega e levanta e fala, meu nome é Tyler e eu sou um sobrevivente. Tipo, aquilo chocou a quadra inteira, porque tipo, uau, um menino. Mas galera, isso também acontece. E aí não foi só ele, teve também o Justin levantou e falou que também era um sobrevivente. Então você vê que a série ela acaba abrangindo um assunto que para a sociedade tá dentro de uma bolha que só acontece com mulheres, quando na verdade isso expande para N pessoas. Isso não tem gênero, não tem raça, não tem cor, não tem nada. Então você percebe que é um assunto importante que precisa ser falado, precisa ser discutido, porque muita gente sofre com isso, muita gente sofreu com isso e infelizmente ainda guarda isso pra você porque não tem coragem, não tem voz e não consegue colocar isso pra fora. E muitas dessas pessoas acabam tendo finais infelizes por não conseguirem, de repente, expressar isso e colocar isso pra fora. Então, eu achei super positivo a série abordar sobre esse assunto e colocar esta cena como uma libertação para esses tipos de pessoas que sofreram esses tipos de traumas na vida. Outra coisa que eu também achei bem positivo, só que tem que ter aquele olhar crítico, né, aquela empatia radical que eu falei no vídeo anterior,
foi a questão do Monte. Quando ele chega naquela festa com o Bryce, e lá ele conhece aquele fotógrafo, eles trocam uns olhares e tudo mais. E aí quando tudo a gente vê, o Monte tá dentro de um quarto, ficando com o fotógrafo. Daí a gente se pergunta: Pô, o Monte, o machão do time de beisebol da escola Liberty? sim, meus caros, ele mesmo. Daí você se pergunta: gente, mas por que então? O porquê de toda aquela coisa que ele faz com o Tyler e tudo mais e tudo mais? A gente percebe também em uma das cenas que o pai do Monte é um cara muito homofóbico, ele não aceita nada, ele é aquele tipo de cara tipo machista, que isso, que aquilo. Então você começa a perceber que o Monte, ele cria um personagem de um menino que não existe, porque ele não se aceita, ele não se assume, ele não quer aceitar quem ele é realmente de verdade. E aí ele acaba montando um personagem por conta das atitudes que o pai dele tem, age dessa forma com as meninas, com os meninos e etc, porque a gente percebe depois que ele é gay. E aí, o que ele acaba fazendo? Acaba ficando com esse fotógrafo, só que nas escondidas e tudo mais, e aí a gente acaba falando: mano, e aí, será que foi só porque ele tava bêbado, ou não sei o que? Não sabemos. Será que o Monte é um hétero de Taubaté? Me avisa, eu ou vocês? Mas eu achei legal eles mostrarem esse lado também, porque você percebe um pouco eles falam um pouco sobre a homofobia, sobre esse tipo de coisa, sobre violência também, porque ele acaba brigando com o fotógrafo por ter feito isso, etc. Depois, no fim, acontece uma coisa que eu não vou falar porque é um spoiler, mas acontece um negócio que eu não achei tão legal, assim, a série colocar esse tipo de fim pro Monte. Mas, seguimos, né? Sem dúvidas, a terceira temporada ela consegue ser muito melhor do que a segunda temporada. Porque a segunda ela foi meio que uma coisa muito arrastada. Foi, vamos corrigir os erros da primeira, vamos deixar a história um pouco mais legal, ou menos agressiva e tudo mais. E aí nessa terceira a gente teve todo esse mistério por trás da morte do Bryce Walker. E provavelmente agora na quarta temporada, né, que foi anunciada, eu já vi o trailer. Eu confesso pra vocês que eu espero, Netflix, por favor, linda do meu coração, que você dê um final feliz para o Clay Jensen, porque, gente, pelo amor de Deus, pensa num cara pra sofrer. E aí a gente também vê o Monte, né, que aconteceu... vou lançar logo o spoiler, vai. Monte se matou, né, porque ele foi preso, foi descoberto que ele fez o estupro e tudo mais, beleza, foi preso. Só que na prisão ele se matou. E o que aconteceu? A Anne, no depoimento lá do Bryce, tal... O que aconteceu? Ela disse que foi ele que matou o Bryce, então por isso que ele foi preso. Só que na prisão ele se matou. E aí, o fotógrafo sabe que não foi ele que matou, que foi o Alex. Por quê? Porque o Monte estava com o fotógrafo lá na casa dele na noite que o Bryce foi morto. Então ele sabe que não foi o Monte que matou o Bryce. E a gente vê no trailer dessa quarta temporada várias pichações e coisas assim. Monte é inocente. E todos eles começam a meio que se olhar assim, porque eles sabem que não foi realmente o Monte. Então a gente não sabe o que vai acontecer, se esse fotógrafo vai fazer justiça com as próprias mãos e vai justificar mais ainda que violência gera violência, ou vai ser dado um basta em tudo isso. Não sei o que vai acontecer. Mas nós temos muita coisa para essa quarta temporada e última, e eu ainda não estou aceitando que essa vai ser a última temporada da série, porque por mais que ela tenha diversas polêmicas e várias coisas que eu não concordo, mas ela trata muito sobre muitos assuntos que são importantes para nossa sociedade nos dias de hoje. Bom, lindos e lindas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e em breve sai o vídeo da quarta temporada e última falando de 13 Reasons Why. Beleza? Não. Muito obrigado mais uma vez, tamo junto e até a próxima.